Giovanni, eu estava até conversando com um amigo meu que é pastor lá em Abreu e Lima há muito tempo, e a gente é amigo desde a infância. E eu estava dizendo a ele que esse tipo de fala não é comum do nosso tempo, pelo contrário. No nosso tempo a gente orava, se reunia com a finalidade de ver o que poderia ser feito, né? E essa pressão psicológica, essa pressão para o indivíduo correr atrás de dízimo e oferta, não é do nosso tempo. E a maior infelicidade dessas falas, né, é que tratam os velhinhos como se fossem vulneráveis a essa situação e como se fosse presa fácil, né? Que quem sustenta a igreja são os velhinhos, que os mais novos não querem mais dizimar e ofertar, vendo a igreja nesse naipe, né, nesse nível. E uma outra situação é que a gente sabe que a sede tem condições de, nesse momento emergencial, suprir a necessidade desses obreiros que ganham pouco, que às vezes ganham um salário mínimo, ou no máximo um salário e meio, né? Que a gente sabe que tem gente aí que faz a obra por amor, que a situação financeira é precária, né? Que às vezes come até de uma cesta básica que a igreja dá. Mas aí o grande clero não quer baixar o nível de seus salários, né? Não quer socorrer esse pessoal. Paz do Senhor, homem de Deus. Pastor, as suas palavras, elas são recheadas de sabedoria, não é? Quando o Senhor usa a palavra o grande clero, a frase o grande clero, se referindo a Ailton José Alves e a sua cúpula, né? Veja, em todo esse tempo de pandemia, o Senhor nunca ouviu falar, né? O Senhor nunca ouviu falar de que ele se pronunciou baixando o salário dele, porque, na minha opinião, diante das riquezas milionárias que ele tem e do salário milionário que ele e a família tiram da igreja, ele poderia doar durante um ano inteiro todo o salário que ele recebe da igreja, ele e a família, e eles estariam muito bem. E esses obreiros, conforme fala aí o Sérgio Correia, que é um seguidor cego e determinado de Ailton José Alves, né, não iriam ser submetido à condição de ter que comer ovo e sardinha apenas. Não que ovo e sardinha não seja alimento, mas ele fala aí numa situação, num tom pejorativo, né, dizendo que eles se cuidem, porque não vão receber salários. Então a gente não vê nenhum posicionamento desse presidente, nem da sua cúpula, muito menos da sua família. Né? E aí, quando o senhor trata a questão dos idosos, eu destaco algo, pastor, que nessa fala do Sérgio Correia, o senhor não vê em nenhum momento uma fala pastoral, uma palavra pastoral, de ânimo. O senhor vê carnalidade pura, apenas abordando a questão material e nada mais. Não é? Ou seja, são homens totalmente destituídos da graça de Deus, que se transformaram em robôs de uma empresa que procura arrecadar dinheiro a todo custo, e desta feita com um agravante dos velhinhos. E quando ele fala aí genericamente, vão em busca dos idosos porque eles é quem sustentam, né? Estão inseridos aí aqueles idosos que inclusive já foram até interditados. Eles não respondem mais por si. E aí o Sérgio Correia, ele mergulha aí em um campo minado, porque isso aí dá margem ao Ministério Público se pronunciar. E eu acredito que já existem advogados, né, se movimentando para provocar o Ministério Público, porque o que o Sérgio Correia fala aí, não é algo no mínimo duvidoso. Ele está induzindo, não é, homens, no caso os coordenadores, os 8 coordenadores a quem ele se refere, ele está induzindo esses homens a pressionarem os idosos, a ir em busca dos idosos. E como ele fala de forma genérica, estão incluídos aí os idosos que já são interditados, que não respondem por si, quem responde é a família. Então a gente vê nas palavras do Sérgio Correia, pastor, não é, as palavras de um mercenário, as palavras de um empresário e um péssimo empresário, jamais de um pastor, jamais de um homem que alguém possa dizer é um homem de Deus. Tá bom, pastor? Quero lhe dizer que esse áudio, com certeza,
outras pessoas, outros pastores tomarão conhecimento, porque foram muito bem colocadas as suas palavras. Só lamento não poder divulgar o seu nome nem o seu áudio. Deus lhe abençoe. E aí, pastor, continuando, quando eu disse que não ia divulgar o seu áudio, o seu nome, com certeza, viu? Eu escutando novamente o áudio do Sérgio Correia, a gente vê a gravidade desse áudio. A gente vê aí um empresário ou um mercenário falando e jamais um pastor. Em momento nenhum ele usa a palavra de Deus, ele usa uma palavra de consolo, de conforto. Irmãos, vamos orar, vamos interceder. Nós cremos em um Deus que pode, a situação é difícil, mas quem cuida de nós é o nosso Deus. Seria a palavra de um pastor. Mas o momento a palavra dele é toda em cima de dinheiro, de arrecadação, mostrando dificuldade, que não conseguiu arrecadar, que correram o ano passado, não é? É uma coisa impressionante, é de impressionar, pastor. É impressionante essa fala catastrófica de Sérgio Correia, dirigida aos 8, como ele mesmo diz, aos 8 coordenadores do setor 11. O setor 11 é a cidade de Abreu e Lima. Ele é o pastor de uma cidade, a cidade de Abreu e Lima, cujo local tem 8 coordenadores nos distritos, nos bairros, e ele se dirige a esses coordenadores, o tempo todo falando como um empresário ou um mercenário que só pensa em dinheiro e não vislumbra o milagre de Deus. Isso é mais uma prova do que nós estamos vendo na nossa igreja. Não existe milagres, não há milagres. Esses homens estão agindo como mercenários, como empresários, como homens normais, homens naturais e até homens carnais, jamais como homens de Deus. Isso é muito triste.